Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, rosto de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém, graças a Deus. Todos nós que cremos na Bíblia como a palavra de Deus, nas promessas de Deus, na sua palavra, todas elas em Cristo Jesus, aguardamos esse muito glorioso dia. O dia em que o veremos como ele é, e mais que isso, também a palavra de Deus diz que assim como ele é, quer dizer, na semelhança do que ele é, no seu corpo de glória, na sua existência eterna, assim seremos nós também na sua vinda. Maravilha, né? Mas o nosso assunto hoje é Hebreus, capítulo 12. Vamos lá então, quem está aqui com a gente? Irmã Dorceli Moreira Gonçalves, boas-vindas. Também meu irmão Celguiano Admilson Valverde, boas-vindas. Pastora Maria Badia, boas-vindas. Tereza Ferreira, em Tereza Cristina, Paraná, boas-vindas. Também Édula Carvalho, daqui da Grande Goiânia, boas-vindas. Eu comecei a transmissão e houve uma interrupção por causa da internet, que quando funciona é muito boa, mas quando não funciona, não funciona, né? Então vamos lá, vou ver aqui um fundo musical e nós vamos então para Hebreus capítulo 12. Por favor, se você pode, abra agora a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. E eu quero aqui fazer uma breve sinopse, um resumo do que expus ontem. O escritor bíblico, ou o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus,
nos desperta para a importância de deixar os embaraços. Está lá nos versos 1 e 2. Deixar o embaraço, o pecado, o peso do pecado, tudo aquilo que impede a nossa caminhada, a nossa corrida da carreira cristã. Que é uma corrida longa, é uma corrida desafiadora, e nós não podemos ter nada embaraçando, nos prendendo. Talvez pecadões horrendos, mas talvez também pecadinhos de estimação. E também nos exorta a olhar fixamente para Jesus, a refletir no exemplo dele de obediência, de perseverança, aquele que passou tudo o que passou, mas o que importa é o resultado. Ele está sentado à destra do Pai nas alturas, né? Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Somos exortados também nesse capítulo 12 a combater contra o pecado. Há uma guerra do pecado contra nós e de nós contra o pecado. Jesus disse que esse mundo jaz, que ele permanece no maligno. O maligno predomina a sua astúcia, o seu propósito nesse mundo carnal decaído e separado de Deus. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não somos do mundo, disse Jesus. E devemos combater contra o pecado. E também nos exorta a partir do versículo 5 a receber com mansidão, com humildade, a disciplina do Senhor na nossa vida, o tratamento de Deus, porque Deus trata conosco e nos disciplina para o nosso aproveitamento, para o nosso bem maior, porque somos filhos, e que filho há quem o Pai não corrija. E depois no verso 12, a mensagem do capítulo 12 de Hebreus vai nos despertar sobre a necessidade de fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes ou desconjuntados, já que somos comparados a um atleta numa corrida longa, uma corrida olímpica, uma maratona. Precisamos de mãos fortes e joelhos firmes para esta caminhada. Isso falando de atitude espiritual. Mãos traz à memória na Bíblia o caráter, a conduta, as obras. E os joelhos, que está ligado aos pés, às pernas, ao caminhar, fala de decisão, de escolha. Muito bem. E aí já estamos chegando ao ponto em que paramos ontem, e aqui vem algumas exortações. A exortação à paz e à sinceridade. O nosso esforço pessoal para ter paz, viver pacificamente com todas as pessoas. Quem crê como nós cremos, quem também crê diferente, quem não crê em nada, nós devemos estar em paz no sentido de convívio harmonioso, até onde for possível, com todos, ok? E também nos previne aqui sobre a importância da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, terminando os versos 15 e 16, vai falar da importância de tirarmos do nosso coração toda a raiz de mágoa, de amargura, de ressentimento, que ainda que parece que foi esquecida, mas as raízes estão lá e podem brotar e causar de novo muitos males. E também guardar o nosso coração do desrespeito para com as coisas sagradas. Dá o exemplo de Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida e depois não achou lugar de arrependimento, porque o pecado tem perdão, mas tem consequência, e a consequência é que ele não alcançou de novo a bênção que ele trocou por um prato de comida. Ele trocou aquilo que era importante por aquilo que era apenas momentâneo. E a Bíblia diz que ele foi, por isso, imoral, ele foi profano, porque não respeitou a sua primogenitura, que era um instituto sagrado que Deus determinou naquele tempo do patriarcado. E aí chegamos ao verso 17. Agora vamos então retomar hoje a partir do verso 18 até o verso 29. Eu creio que dá para a gente concluir agora, né, esse capítulo 12 da carta aos Hebreus. Ver quem mais está com a gente aqui.
Irmã Eide, em Bruxelas, Bélgica, boas-vindas, minha irmã. Deus a abençoe. Então vamos lá. Hebreus 12, 18. A partir do verso 18, o escritor bíblico ele vai traçar um paralelismo de contraste, quer dizer, vai junto, mas mostrando a diferença entre o monte Sinai, aquele monte onde fora dada a lei por Deus através da mão de anjos a Moisés, o mediador daquela lei, daquela aliança de Deus com o povo de Israel. E o monte Sinai, aliás, Sião, o monte Sinai da lei e o monte Sião do Calvário, onde está Jerusalém, onde estão alguns montes, algumas colinas em Jerusalém, dentre elas a colina, o monte do Calvário, ou do Gólgota, ou da Caveira, porque quando o sol bate ali com uma hora do dia, quem olha de longe tem a impressão de estar vendo uma caveira, né? Então, qual é a diferença do monte Sinai, onde fora dada a lei, a aliança da lei, e o monte Sião, onde foi feita a nova aliança no sangue de Cristo, baseada na sua morte, na sua entrega, na sua oferta voluntária em lugar de nós? Aí o escritor começa dizendo: ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, há escuridão, há as trevas, há tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Aqui ele então descreve aquele momento histórico da caminhada do povo de Israel vindo do Egito para Canaã, quando eles acamparam ao pé do monte Sinai, lá no deserto, porque Deus disse: olha, acampai aqui, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eles acamparam. E Moisés subiu ao monte. E durante o tempo que Moisés estava no monte, aconteceu uma sequência de fenômenos sobrenaturais agindo no meio natural, que era o monte. O que aconteceu naquele monte que o povo ficou aterrorizado? Até o próprio Moisés ficou, diz aqui, aterrorizado e trêmulo. Eu estou lendo na versão do Rei Tiago, a King James Version, de 1611. Atualizada em português do Brasil. E aqui diz: aterrorizado e trêmulo, até Moisés. Por quê? O que aconteceu lá? Chamas no monte. O monte queimava as pedras, mas não se consumia. Era a glória, o poder, o sobrenatural de Deus envolvendo aquele lugar para chamar a atenção para aquilo que ia acontecer ali, que seria a entrega da lei, o estabelecimento de uma aliança por escrito entre Deus e o povo, nas duas tábuas dos 10 mandamentos, do decálogo. Decálogo quer dizer 10 palavras, porque foram 10 mandamentos. Então, chamas, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombeta, que é aquele barulho bem altissonante de trombeta, e o som de palavras. As palavras que Deus falava ribombavam como trovões naquele monte. Aquele monte ficou tão carregado da glória e da presença de Deus, que foi dada uma ordem: ninguém toca no monte. Se encostar a mão no monte, morre. Por quê? Porque Deus está ali. Ah, mas Deus não é bonzinho? Não, Deus não é bonzinho, Deus só é bom. Bonzinho é quem é leniente com o erro. Deus deu uma ordem soberana: não toquem no monte. Até um animal que tocasse no monte deveria ser
Voltando, outra vez, né, uma interrupção do sinal, infelizmente. Ô Vivente, irmão Wellington, vai ter que trazer para cá, né, sua internet aí. Boas-vindas, Dirlene Teixeira. Boas-vindas outra vez, irmão Wellington. Então vamos lá, colocando aqui o microfone. Eu estava falando do contraste entre o Monte Sinai, onde fora dada a lei, através de Moisés, e do Monte Sião, que compreende todo aquele conjunto de montes ao redor de Jerusalém, onde Jesus Cristo morreu e no seu sangue, na sua morte, foi nos dada uma nova aliança, aquela que a ceia do Senhor tipifica, representa. Aliança no sangue de Jesus para nos dar o direito de sermos novas criaturas e termos vida eterna através de Jesus. Então aqui o escritor estava dizendo que o povo, os hebreus dos dias do escritor aos hebreus, diferente dos hebreus do dia de Moisés, não chegaram ao pé do monte Sinai, aquele monte que se tornou aterrorizante, porque era um monte que fumegava, que havia trovões, que havia raios, que havia toque de trombetas, palavras ribombando nas encostas daquele monte, porque Deus estava falando com Moisés lá no cume do monte, dando os mandamentos. E aquelas cenas foram terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Aí agora o escritor vai dizer: mas vocês, hebreus de hoje, nesta nova aliança, na qual estamos através de Jesus Cristo, que não é mais a aliança de Deus com Israel através de Moisés, aliança da lei, tudo mudou, agora até o monte é outro. Lá foi o Monte Sinai, agora é o Monte Sião, mais especificamente o Monte Calvário. Mas tendes chegado, verso 22, olha aí comigo, ao Monte Sião. Não confunda com Sinai. Sinai, lei. Sião, a oferta de Jesus Cristo pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Calvário o quê? É uma das colinas em cima daquele grande monte Sião, onde está Jerusalém. Ali tem uma das colinas, é a Gólgota, ou Calvário, ou lugar da caveira. Mas tendes chegado, verso 22, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, como é chamada Jerusalém, a Jerusalém celestial. É claro, ele está fazendo um paralelismo entre a Jerusalém da terra e a Jerusalém celestial. A Jerusalém, que é a cidade do Deus vivo, não é aquela cidade de Davi, a Jerusalém terrena, disputada hoje por árabes, judeus, que é o centro religioso de três grandes religiões monoteístas do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Não está falando daquela, mas da outra celestial que aquela representa, dizendo aqui, olha, a é craseado aqui, o A então quer dizer para, tendes chegado para a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, milhares de milhares, portanto milhões, né? Já sabemos que os anjos são milhões. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Outra versão diz aperfeiçoados. Então observe a visão, a cena que o escritor aos Hebreus procura construir na mente dos leitores, dos cristãos hebreus que receberam essa carta. Olha, imagine agora um outro monte, o Monte Sião, o Sião celestial, a Jerusalém celestial, onde está a jubilosa reunião dos milhares de anjos, milhões de anjos lá. E quem mais lá? A igreja dos primogênitos. Observe que igreja dos primogênitos se refere ao povo de Deus, a igreja,
a Igreja de Jesus, e não a uma denominação, porque tem denominação com esse nome, mas é só mais uma denominação. Mas aqui não está se referindo a uma denominação, mas ao conjunto completo de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os tempos da história, não importando em qual denominação serviram a Deus, quanto que tenham de fato reconhecido a Jesus como Salvador, confessado como Salvador e reconhecido como Senhor e vivido com o coração para Deus, andando segundo a sua palavra em novidade de vida, seguindo a paz com todos e a santificação. Esse povo é chamado aqui de Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Você sabia, você que serve a Deus através de Cristo Jesus, que o teu nome e o meu nome estão escritos no céu? Tanta gente que se emprazera apenas do nome aparecer numa lista de um resultado, de um concurso, de uma prova. Mas observe os nossos nomes escritos nos céus. E diz aqui o escritor: vocês também chegou agora a Deus, o juiz de toda a humanidade, e aos espíritos dos justos agora perfeitos. Todos os justos, como eram chamados os crentes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia crente e descrente, evangélico e católico, judeu, não. Tinha justo e ímpio. E alguém só era justificado no Antigo Testamento também pela fé, como foi Abraão. Mas era uma vida, uma pessoa ainda que precisava de aperfeiçoamento, porque não tinha a revelação completa. Mas Jesus foi e pregou a eles em prisão. Quando o corpo de Jesus estava na cruz e depois no túmulo, o corpo ficou lá, guardado pelos soldados romanos, no túmulo emprestado de José de Arimateia. Mas Jesus aproveitou, estava fora do corpo, para sair e dar uma trabalhada. Ele foi, diz lá em 2 Pedro, e desceu às regiões inferiores da terra e pregou aos espíritos em prisão. Aqueles, lá, a geração antediluviana inclusive. Então, desde Adão até o último que morreu antes da morte de Cristo, todos tiveram a oportunidade de ouvir do próprio Jesus a mensagem de salvação, para que eles não ficassem sem testemunho, como escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Então, esses são os, diz aqui, espíritos dos justos agora perfeitos, ou agora aperfeiçoados. Porque quando nós sairmos dessa vida terrenal ao encontro de Cristo, nós vamos ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e com ele nós vamos encontrar também com todas as miríades e miríades, que quer dizer conjuntos de milhares, milhões e milhões de anjos, e também todos os salvos de todas as épocas, tanto do tempo do Antigo Testamento, desde a geração antes do dilúvio, quem se converteu, depois do dilúvio, nos dias de Moisés, nos dias de Davi, e também no tempo do Novo Testamento até hoje, ou até daqui mais alguns anos, se Jesus demorar para voltar. Todos os que morreram ressuscitarão, e os vivos salvos serão transformados no momento da volta de Jesus, e subiremos formando um único grupo com ele, com o grupo que vem com ele do céu, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, escreveu o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 4, do verso 17 em diante. Você pode conferir na sua Bíblia. Então ele vai dizendo aqui, olha, esse grupo: a Jesus, mediador de uma nova aliança, verso 24, olha aí na sua Bíblia. Tendes chegado a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Agora, verso 25 começa uma advertência. Cuidado! Toda vez que a gente ouvir essa advertência, a gente deve dar atenção, porque quer nos prevenir de algum perigo, não é assim? Quando você vê numa caixa, numa placa lá, cuidado,
quer dizer que tem um perigo ali por perto. Qual o perigo? Não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Veja bem, se há castigo, diz aqui o texto, para quem rejeita uma admoestação aqui na terra, de uma autoridade, por exemplo, quanto mais para quem rejeita uma admoestação, uma chamada de atenção que vem do céu, daquele que fala conosco desde os céus. Quem? O Senhor Deus. Aquele, diz o verso 26, cuja voz outrora abalou a terra. Agora promete. O que ele promete? Ainda uma vez mais abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. É Deus avisando. Até o céu será abalado pelo que eu vou fazer. Verso 27. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Aqui, meus queridos, está juntando com o texto de Apocalipse, nos faz compreender aquilo que João viu. Eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Porque há coisas que foram abaladas pelo pecado da humanidade. E essas coisas serão removidas. O Senhor Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E aqui Deus está avisando, olha, não só a terra vai ser abalada, mas até os céus. Verso 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, porque este é o reino que Jesus está preparando para nós reinarmos com ele para todo sempre. E a Escritura é clara, é certo quer dizer certeza, que se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Reinaremos num reino inabalável, um reino que não terá fim. Bem-vinda, irmã Raulina, bem-vinda, irmã Agláubia. Foi esse reino que Daniel viu na sua visão da estátua, um reino que não terá fim. Esse reino é o reino de Cristo e nós reinaremos com ele. O que é reinar? Você pensou o quê? Em uma cadeira espreguiçadeira bem confortável? Reinar é governar. Governar sobre o quê? Sobre tudo que ele nos comissionar a governar. A vida eterna será uma vida de atividade, não vai ser uma nuvenzinha branquinha de algodão lá no céu para a gente dormir ouvindo anjos tocar harpa, tocar lira por toda a eternidade. Não é isso, o céu será um lugar de atividade, porque até o som gostoso da harpa uma hora enjoa, até a nuvenzinha de algodão fofinha para dormir uma hora enjoa também, não é? Mas o céu será um lugar perfeito, onde não haverá nenhum enfado, né? Então diz aqui, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Não existe uma melhor motivação para servir a Deus do que a gratidão. Motivação, motivo da ação, do que a gratidão. Por isso é muito importante a gratidão na vida cristã. E o que é a gratidão? É o reconhecimento de que a gente foi favorecido. Deus não tinha obrigação de nos dar essas coisas, nem de nos poupar do inferno, porque a gente pecou para isso, a gente fez por onde ir para o inferno. Agora ele nos livra do inferno através da salvação em Cristo Jesus e ainda nos faz herdeiros de um reino inabalável. Sejamos agradecidos. Ah, mas eu queria mesmo era ficar rico aqui. Não, mas você está herdando um reino inabalável. Seja agradecida, irmã. Seja agradecido, irmão. Você está recebendo algo que ninguém nesse mundo nunca terá por aqui. Um reino inabalável. Diz o verso 28, já estamos terminando. Sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus. Desse modo como? Com gratidão. Não é por uma troca, por uma permuta em troca de alguma bênção ou um favor de Deus. É pelo que ele é e pelo que ele já garantiu para nós. Adoremos a Deus com uma atitude aceitável, diz o verso 28, com toda reverência e temor. Olha, se Deus não curasse ninguém aqui na terra,
Se Deus não fizesse mais nada por nenhum de nós aqui nesse mundo, só pelo que Ele nos prometeu, já preparou para nós, nós já temos o motivo da ação, a motivação, que é a gratidão, para adorá-lo, para servi-lo, para adorar a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Por quê? Porque eu disse que Deus é bom, mas não é, lembra, bonzinho. Olha o que diz o verso 29 para terminar. Prepara aí, tá? Prepara, olha o que diz aqui. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é o Deus lá dos desenhos animados, não. É o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fogo consumidor. Fogo está ligado à ideia de juízo, de purificação. E é um Deus que é justo. É amor? É claro que Deus é amor. Ele é riquíssimo em misericórdia, é claro, a Bíblia diz, e o fato de Ele ter nos salvado mostra a sua misericórdia, o seu amor. Mas misericórdia, amor não são os únicos atributos de Deus. Deus também é justo. E aqui diz, olha, é fogo consumidor. Em outra parte, aqui mesmo na carta aos Hebreus, vai dizer assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo exorta a todos a considerar, a levar em consideração a bondade, amém, isso é joia, e a severidade de Deus. Agora isso aí já assusta, porque Deus é severo. Ele é bom, mas não é bonzinho, é fogo consumidor. Isso eu estou falando para contrapor essa ideia reinante dos dias atuais de que Deus vai dar um jeitinho para todo mundo, no final das contas, né? Vem como está e fica como quiser, que Deus quer só o seu coração, quer dizer, as boas intenções da sua cabeça. Não é verdade. Deus tem regras, Deus tem um plano, ainda existe uma cruz. Que Deus te abençoe nessa tarde. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração, que você venha ser abençoado, que você venha ser edificado por Deus. E eu gostaria de, nessa hora, louvar a Deus com mais um hino para terminar. Pode ser? Então vamos lá. Se ficar muito baixo, eu paro o playback e continuo com o violão, porque ultimamente está assim, né? Os playbacks que eu estou conseguindo cantar é playback para mulher, que o tom é um tom e meio ou dois abaixo do normal, e às vezes fica muito baixo. Esse aqui é um playback de piano que foi feito para nossa irmã Amanda Vanessa, aquela que sofreu o acidente, ainda está hospitalizada, se recuperando lentamente, mas milagrosamente para a glória de Deus. Temos orado por ela, por sua família. E é o hino do irmão Edson Coelho, que foi gravado pelo Osés de Paula, É Assim Que Eu Te Amo. Vamos lá. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus.
te amo, mais que um preço anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Convido você nessa hora a orar a Deus juntamente comigo, agradecendo a Deus que nos preparou esse reino eternal que nos aguarda. É a nossa herança muito linda, que olho não viu, ouvido não ouviu e mente humana não pensou. Isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então quero convidar nesta hora a orarmos a Deus e convidar você para amanhã, por esse mesmo horário, a nossa live musical. Vamos lá então, vamos orar ao Senhor. Qual é a sua demanda? Qual é o seu desafio? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado nesses dias? Eu sei das minhas, mas você sabe das suas. Apresente-as a Deus agora em oração, junto comigo, ok? Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço por esta tarde, por esta oportunidade, por cada vida que está acompanhando ou vai acompanhar esta exposição da tua palavra. Que elas sejam abençoadas por meio da tua palavra, que é viva, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Também que elas sejam abençoadas nessa tarde, Senhor, pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo em seus corações, nesse ambiente gostoso que estamos, de adoração, de reflexão, voltados para o Senhor, para as tuas palavras nesta hora. E eu oro agora por cada pessoa, por cada lar e família representados, agora por quem está orando comigo, que o seu lar, a sua família, a sua vida sejam abençoados, alcançados pela bênção do Deus Todo-Poderoso, na saúde, nas finanças, nos estudos, nos relacionamentos, em todo o campo da vida, na vida emocional, na vida espiritual. Ó Deus, conforta agora os que estão enlutados, anima os que estão abatidos, abre porta de trabalho, de renda para os que estão desempregados, ó Senhor. E também dá força àquele que se afastou do teu caminho e precisa voltar urgentemente para ti. Ajuda-os agora, recebe-os agora, Senhor, mediante a decisão que estão tomando juntamente comigo nesta oração. Perdoa os pecados, limpa o coração, escreve o nome no livro da vida e restaura a esperança, a alegria da salvação. É a minha oração nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a compartilhar com quantos você puder e quiser. Este vídeo estará disponível daqui a pouquinho, tanto aqui no Facebook quanto também no YouTube, para você mandar para os seus contatos aí do Instagram, do Facebook. Principalmente o link do YouTube é muito bom para mandar, porque a pessoa mesmo não tendo Facebook, ela poderá ver, né? Você pode mandar por qualquer rede que ela abre no Facebook, no YouTube, ok? Também, se você ainda não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, faça isso, porque fazendo isso você vai ativar o sininho e será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo lá, uma nova live, um novo louvor, ok?
Isso não é um canal monetizado, eu não vou ganhar nada financeiramente por isso, a não ser a alegria de ter você lá andando, compartilhando comigo deste trabalho. Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. A paz do Senhor a todos.